Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra que diz o seguinte: considere as seguintes bases do R2, a base A, formada pelos vetores 1, 1, 0, menos 1, e a base B, formada pelos vetores 2, menos 3, menos 3, 5. Letra A, determine a matriz de mudança de base de A para B. Letra B, calcule o vetor V na base B, sendo que o vetor V na base A é o 2, 3. Perceba que eu tenho o vetor na base A e quero o vetor na base B. Vou usar essa matriz aqui. Determine a matriz M, que é a matriz de mudança de base, de B para A. Bem, primeiro vamos explicar o que é uma matriz de mudança de base. A matriz de mudança de base é uma espécie de operador linear. Ela transforma um vetor de uma base do R2 para um vetor de outra base do mesmo R2, trabalha no mesmo espaço vetorial. Então é uma espécie de operador linear, é uma matriz de mudança de base. Então primeiro vamos explicar o que é uma matriz de mudança de base e o que essa matriz de mudança de base faz. Imagina que você tem um espaço vetorial, no nosso caso R2, né? No R2, dentro do R2 você tem infinitas bases e, por exemplo, uma base A. E dentro dessa base A, você vai ter um vetor V na base A. Lembra, escrever o vetor V na base A é escrever esse vetor como combinação linear dos vetores daquela base. Como você tem infinitas bases, você pode ter dentro do R2 uma outra base B. E um vetor V escrito na base B. Para você poder operar entre essas duas bases é que entra a questão da matriz mudança de base. Então nós temos uma matriz que, aplicada ao vetor V na base A, transforma o vetor V na base A em um vetor V na base B. Então essa aqui é a nossa matriz M, mudança de base, de A para B. Como trabalha dentro do mesmo espaço vetorial, ela é uma matriz quadrada. E se o seu determinante for diferente de zero, então nós temos um operador linear inversível. Ele admite uma inversa. Então nós podemos calcular a matriz inversa da matriz mudança de base de A para B. Lembra que a matriz inversa vai pegar a imagem desse operador linear e voltar na sua origem. Ou seja, faz o trabalho contrário. Então se nós pegarmos a matriz inversa de A para B, nós vamos ter a matriz de B para A. Então, a matriz mudança de base de B para A. Então, essa expressão aqui, né, ela nos dá uma primeira regrinha, né, a matriz mudança de base de B para A, ela nada mais é que a matriz inversa, né, a matriz inversa elevada a menos 1 de A para B, se existir. Lembra que a condição para existir a matriz inversa é que o seu determinante seja diferente de zero. Então o que a gente vai usar é isso aí. Como é que eu determino a matriz mudança de base de A para B? Perceba que você tem uma base de origem, né? No caso aqui a base de origem é a base A, tá? A base A é a base de origem e a base B é a base de destino. Nós podemos montar os vetores na base A, na base B, escrever os vetores da base B na base A, né? E aí fazer uma série de operações para mostrar uma regrinha. Essas operações são mostradas em outro vídeo do canal, ou seja, o que é uma matriz mudança de base, vou colocar na descrição. Uma matriz mudança de base de A para B é uma matriz cujas colunas são os vetores da base de origem escritos como combinação linear da base dos vetores da base de destino. São os vetores da base de origem, base A, escritos na base de destino B. Ou seja, eu vou pegar os vetores da base de origem A, que são 1, 1, 0, menos 1, e escrever como combinações lineares dos vetores da base B, que é o 2, menos 3, 3, menos 3, 5. Aí eu vou montar uma matriz. Essa matriz é a matriz mudança de base. Bem, como é que funciona isso? Vamos primeiro começar a calcular as colunas dessa matriz, né? A matriz mudança de base de A para B, vamos colocar ela aqui em cima, a matriz mudança de base
de A para B é uma matriz quadrada de ordem 2, né? Trabalha no R2, onde as suas colunas, né? A primeira coluna aqui é o primeiro vetor da base A, origem, escrito como combinação linear dos vetores da base B de destino. Ou seja, é o primeiro vetor da base A, 1, escrito como combinação linear. Ou seja, existem escalares, né? Existem escalares x e y, tal que x vezes 2 menos 3, mais y vezes menos 3, 5. Existem escalares x e y, tais que essa combinação linear é igual a 1, 1. Achando os valores de x e y, você acha a primeira coluna da sua matriz mudança de base. Bem, resolver isso aqui, né? Lembra que isso aqui vai ser 1, que é igual a 2x menos 3x mais menos 3y, 5y. Nós temos aí um produto por escalar, né? Lembra que x e y são escalares, então x vezes 2, 2x, menos 3x, menos 3y, mais 5y. Bem, e aí uma soma de vetores. Então, o nosso vetor 1, ele é igual a 2x menos 3y, né? Primeiro com o primeiro, menos 3x mais 5y, né? Segundo com o segundo. E nós temos uma soma de vetores. Aqui uma igualdade de vetores. Eles só são iguais se 2x menos 3y for igual a 1 e menos 3x mais 5y também for igual a 1. E nós temos um sisteminha para resolver. Nesse sisteminha aqui, nós vamos achar os valores de x e y. Na ajeitada no sistema, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou multiplicar a linha de cima, né? Vou pegar a linha 1 e vou multiplicar ela por 3. E vou pegar a linha 2 e vou multiplicar ela por 2. Que aí eu vou ter um sistema que vai eliminar uma das variáveis, né? Se eliminando uma das variáveis, eu calculo a outra. Ou seja, eu vou criar um sistema equivalente que vai ser esse sistema aqui, ó. Bem, vou multiplicar essa linha aqui por 3. Então, 3 vezes 2, 6. 6x. 3 vezes 6, 9. Menos 9y. 3 vezes 1, 3. Vou multiplicar a linha de baixo por 2. Então, 2 vezes menos 3. Menos 6x. 2 vezes 5, 10. Mais 10y. E 2 vezes 1, 2. Perceba que eu fiz um sistema equivalente a esse. Não altero o resultado, os valores de x e y são os mesmos, né? Então 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 3. 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10, 2. E aí eu vou somar. Por quê? Menos 6x mais 6x cancela. Menos 9y mais 10y é y. E y é igual a 5. Então achei o valor de y. Esse y lembra x, y, né? Então é esse elemento aqui da minha matriz mudança de base de A para B. Eu preciso do x, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o y igual a 5, vou substituir aqui na primeira equação. Primeira ou segunda? Vou pegar na primeira, tá, 2x. Lembra que o y é 5, 5 vezes 3, 15, 2x menos 15 é igual a 1. O que me dá 2x igual a 16. E daqui eu tiro que o x é... E o x é igual a 8. Então a primeira coluna xy, né? Lembra que o x e o y são as componentes aqui do vetor, do primeiro vetor da base A, como combinação linear dos vetores da base B. Então aqui é 8. Então nós temos aí a primeira coluna da matriz mudança de base de A para B. Bem, vamos ver a segunda coluna, como é que eu faço.
Perceba que eu deixei o mesmo esquema aqui, né? Porque só vai mudar uma coisa, né? Eu vou pegar o segundo vetor da base A, base de origem, que eu vou formar a segunda coluna da matriz mudança de base, segundo vetor da base A, como combinação linear dos vetores da base B, destino. Então, o segundo vetor da base A é o 0, menos 1. Então, 0, menos 1, 0, menos 1, né? Uma igualdade de vetores, então aqui é igual a 0, aqui é igual a menos 1. E vou fazer as mesmas contas, perceba que o esquema é o mesmo. Vou tirar daqui um sistema equivalente, né? Que vai ser um sisteminha. Linha 1 vezes 3, então 6x menos 9y igual a 0. Só vai mudar os termos independentes. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 9. Aquele por 2, linha 2 por 2, então menos 6x. Aqui por 2, 10, mais 10y. Que é igual a menos 1 vezes 2, menos 2. E vou fazer a mesma coisa, né? Vou somar. O x vai desaparecer. E eu vou ter que y, né? Menos 9y mais 10y, y é igual a menos 2. Pego esse y igual a menos 2, jogo aqui ou na primeira ou na segunda equação e acho x. Então, 2x menos 3 vezes y, então é menos 3 vezes menos 2. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos mais, é mais 6. Isso é igual a 0. Então, 2x é igual a menos 6, de onde eu tiro que o x é igual a menos 3. Né? Menos 6 por 2, menos 3. E aí eu tenho a segunda coluna da matriz mudança de base de A para B. Perceba que a matriz mudança de base de A para B, né? O x agora é menos 3 e o y é menos 2. Então nós temos aí a matriz mudança de base de A para B. Então a letra A no nosso exercício já foi feita. Vamos aproveitar a letra A e resolver a letra B. Né? A letra B, determine o vetor V na base B, sendo V na base A, 2, 3. Então vamos aproveitar que nós temos a matriz mudança de base, de A para B, né? Pegar e aplicar nesse vetor para achar o vetor na base B. Vamos ver como é que fica. Vamos resolver a letra B. Lembra que nós já temos a matriz mudança de base de A para B. 8 menos 3, 5 e menos 2. E vamos fazer agora a letra B. Já que nós temos a matriz e eu tenho o vetor V na base A e eu quero o vetor V na base B, basta aplicar a matriz no vetor V na base A para obter o vetor V na base B. O que é aplicar a matriz? Vamos fazer a letra B. Aplicar a matriz é fazer a seguinte operação: pegar o vetor V na base B, que vai ser igual ao produto da matriz mudança de base de A para B, vezes o vetor V na base A. Então, fazer essa continha. Então, o nosso vetor V na base B vai ser o produto da matriz 8 menos 3, 5 menos 2, vezes o vetor, né, o vetor V na base A, que é o 2, 3. É o 2, 3. Fazendo as continhas, lembra? É um produto de matrizes, né? Linha por coluna. 8 vezes 2, 16. 16 menos 9. 16 menos 9 é 7. Linha por coluna. 5 vezes 2, 10. Né? Linha por coluna. 10 menos 6. 10 menos 6, 4. Então o vetor V na base B é o vetor 7, 4. Lembra, esse vetor V na base B é o mesmo vetor, lembra, o vetor tem direção, sentido e módulo. Esse vetor V na base B tem a mesma direção, sentido e módulo que o vetor 2, 3 na base A. Você só mudou a base, o vetor não. Bem, vamos fazer a letra C. Na letra C, eu preciso calcular
a matriz M de B para A. Só que nós vimos que a matriz M de B para A é a matriz inversa de A para B. Então a nossa matriz M de B para A é a matriz inversa, né? Inversa da matriz de A para B, que é 8 menos 3, 5 menos 2. Então seria a matriz inversa dessa. Para calcular a matriz inversa, nós temos vários processos. Nós podemos montar sistema, fazer transformações lineares nas linhas, montar um esqueminha. Podemos usar a matriz adjunta, né? E na matriz adjunta aparece um detalhezinho importante. Você faz a matriz dos cofatores, primeiro passo. Matriz transposta dos cofatores, segundo passo. E divide pelo determinante. Então você multiplica pelo inverso do determinante da matriz da qual você quer inversa. Então para calcular essa matriz inversa aqui, né, que seria essa matriz aqui elevada a menos 1, eu preciso do inverso do determinante dessa. Qual que é o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz vai ser 8 vezes menos 2 menos 16, lembra, diagonal principal é positivo, 5 vezes menos 3 menos 15, diagonal secundária é negativa, de matriz de ordem 2 é só multiplicar, 5 vezes menos 3 menos 15 com menos mais 15. Então esse determinante ele é igual a menos 1. Então se eu vou calcular a matriz inversa dessa, eu vou precisar dividir, né, pelo determinante ou multiplicar pelo inverso do determinante. O inverso de menos 1 é menos 1. Então, menos 1 vezes. Aí eu terei que fazer a matriz dos cofatores, a transposta da matriz dos cofatores para achar a matriz adjunta, mas tem uma regrinha. A regrinha é o seguinte: você muda a posição da diagonal principal. Então a diagonal principal passa a ser, em vez de 8 menos 2, menos 2 e 8, e muda o sinal da diagonal secundária. Então em vez de menos 3, 5, 3 e menos 5. Só que ainda não é só a matriz mudança de base de B para A, porque tem que multiplicar por menos 1, pelo inverso do determinante. Então se você multiplicar por menos 1, você vai obter a matriz, né? Que é a matriz menos 1 vezes menos 2, 2, menos 3, 5, menos 8. Então essa aqui é a matriz mudança de base de B para A. Bem, será que está certo? A gente faz um monte de continha, né? A gente faz um monte de conta, pode errar sinal. Tem um jeito de verificar se está certo ou não. Basta que você observe o seguinte: como essa matriz aqui faz a mudança de B para A, e você calculou o seu vetor V na base B como sendo 7, 4, nós podemos aplicar essa matriz nesse vetor e ver se a resposta é 2, 3. Se tiver tudo certinho, né? A matriz de A para B pega o 2, 3... e transforma em 7, 4, né? É o vetor V na base B. E a matriz M de B para A pega o vetor 7, 4 e volta para 2, 3. Vamos verificar se está certo? Vamos fazer o teste? Lembra que nós vamos fazer agora um teste, né? Teste para verificar. Nosso vetor V na base a partir do vetor 7, 4, é a matriz mudança de base de B para A, que é 2, menos 3, 5, menos 8, vezes o vetor V na base B, que nós calculamos como 7, 4. E aí, basta fazer o produto. 2 vezes 7, 14, 14 menos 12. 14 menos 12 é 2. 5 vezes 7, 35. 8 vezes 4, 32. 35 menos 32 é 3. Então nós transformamos o vetor da base B na base A. Então nossas contas estão certas, né? Não erramos nenhum sinalzinho e está certa a conta, certo?
Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.